Bom, eu vou contar uma história aqui agora, que é uma história que mexe assim muito comigo, mexe comigo até hoje. Já tem um tempo que isso foi descoberto, mas até hoje mexe comigo, tanto que eu faço terapia para poder aceitar um pouquinho melhor essa história, mas eu não consigo. E a questão aqui dessa história, quero deixar claro que não vai ser a idade, tá? Eu acho que qualquer pessoa faz o que quer da sua vida, assim com consciência. Depois de maior, você pode escolher as suas escolhas, você faz o que você quiser, você fica com quem você quiser. Só que a questão nessa história não é a idade, e sim o caráter, tá? A minha irmã, que inclusive é madrinha do meu filho, tá? Criou o meu filho como se fosse filho dela. E aí eu descubro que depois de grande ela tá tendo um caso com meu filho. Caso com o próprio afilhado dela. Bom, então vamos lá. O meu filho, ele é o primogênito na nossa família em literalmente tudo. Primeiro neto, primeiro sobrinho, sabe? Então ele é o primeiro em tudo. Meu filho sempre foi uma criança extremamente incrível, educado, estudioso. Desde muito criancinha, ele nunca gostou muito de rua, ele ama ler. Então o negócio dele sempre foi ler, ele sempre ficou trancado no quarto dele lendo. E como eu falei pra vocês, ele é um menino incrível. Hoje ele já tá um homem, já tá um rapaz, terminou seus estudos e já ingressou na faculdade dele. Depois de grande, assim, depois de adulto, ele nunca gostou muito de balada, de festa, barzinho. O negócio dele é ficar dentro de casa mesmo, estudar. Se ele for beber alguma coisa, ele bebe dentro de casa. Então, assim, ele nunca foi de sair. Tanto que também nunca foi de namoro, ele nunca apresentou nenhuma namorada, eu nunca ouvi falar dele sair com alguém. Até que um dia, eu tava lá em casa e ele chegou com uma menina. A coisa mais linda, que menina linda, educada, sabe? Gente, eu me apaixonei naquela menina. E ele veio me apresentar a sua primeira namorada. Nossa, eu fiquei extremamente feliz, principalmente porque eu vi que era uma menina muito íntegra, sabe? Uma menina muito, assim, educada. Eu amei aquela menina. Então, fiquei muito feliz com a notícia do relacionamento dos dois. Achei que seria bom pra ele. Beleza. Só que eu comecei a reparar que o relacionamento dos dois era tipo assim, ela não vinha em casa e ele também não ia na casa dele. Na verdade, eles nem se viam. Final de semana eles não saíam. E eu comecei a achar meio estranho, porque eu perguntei pra ele se ele ainda tava namorando, ele disse que sim. Então eu peguei o contato dela, como eu ainda não tinha muita intimidade com ela, falei, vou chamar ela no WhatsApp pra gente criar essa intimidade. Afinal, era a primeira namorada do meu filho, eu queria muito trazer ela pra perto de mim, fazer uma amizade com ela, sabe? Então ali eu peguei o contato dela, entrei em contato com ela, peguei o número dela e mandei mensagem. E ali a gente começou a conversar, perguntei se ela tava bem, até que a gente tava já conversando há um tempinho, e eu perguntei pra ela sobre o relacionamento. Parte 2. Então ali conversando com ela, entramos no assunto, né, do namoro dos dois, e eu falei pra ela, nossa, mas você não vem muito em casa, ele também não vai muito na sua casa, tá tudo bem, né? Ela falou assim, então, tudo bem, tá. Só que toda vez que eu falo de ir aí, ele fala que tá muito ocupado, que tem muita coisa pra estudar. Ou toda vez que eu peço pra ele vir em casa, ele fala que tá com dor de cabeça, que tá muito cansado. Ela falou, ele nunca arruma um tempo pra mim. Toda vez que eu peço pra ele arrumar pelo menos um tempinho pra gente ficar junto, ele nunca faz questão. Então, não sei, sogra. Ela falou, eu não sei, de verdade. Eu gosto muito dele, porém... eu fui perguntar pra ele esses dias, então, se ele queria terminar, porque do jeito que tá, não tem como. A gente começou ontem praticamente, nem se vê, a gente nem se fala direito. E eu fui perguntar se ele queria terminar e ele disse que ele não queria terminar, que ele queria ficar comigo. Então, ali ela falou pra mim que não tava entendendo, porque ao mesmo tempo que ele não dava atenção pra ela, ele também não queria terminar. Então, eu falei pra ela, vou marcar uma janta em casa e eu quero que você venha, né, pra gente se conhecer melhor, conversar melhor. E ela super aceitou, ficou bem animada. Chegou o dia do jantar, ela chegou em casa, a gente tava tudo sentado na mesa jantando. E ali eu aproveitei que a gente tava tudo conversando e comecei a fazer algumas perguntas pra eles, né? E uma dessas minhas perguntas foi perguntando da aliança, se eles tinham vontade, né? Eu sei que era recente, mas se eles tinham vontade. Nisso, meu filho teve uma reação totalmente estranha, reação que ele nunca teve na vida. Ele ficou bravo porque eu tinha perguntado aquilo, mandou eu cuidar da minha vida, levantou e foi pro quarto dele. Deixou eu, o pai dele, a namorada dele, deixou todo mundo falando sozinho. O pai dele, inclusive, levantou, foi até o quarto, tentou conversar com ele não quis, foi totalmente sem sucesso. A gente não conseguiu entender o porquê daquela reação dele. Então, beleza, passou aquele dia e um belo dia eu tava saindo do serviço e resolvi passar na casa da minha mãe pra saber se minha mãe tava bem. E assim que eu cheguei na casa da minha mãe, essa minha irmã tava lá.
Então a minha mãe tava lá preparando o café, sentei na mesa e comecei a contar pra minha mãe. Falei, mãe, tá acontecendo assim, assim, assim. O fulano tá muito estranho, ele não tá normal. Ontem ele me respondeu. Esses dias eu fiz uma janta, ele foi extremamente grosso na frente da namorada. Comecei a contar pra minha mãe. Só que assim, como eu falei pra vocês, ele sempre foi um menino muito bonzinho. Então minha mãe falou, nossa, não tá normal, ele não é assim, o que será que tá acontecendo? Nisso, enquanto eu conversava com a minha mãe, minha irmã também estava sentada na mesa e minha irmã começou a rir. Ela ria, sabe, ria. Eu olhei pra ela e falei, que tanto você tá achando graça num assunto que nem tem graça? Nisso ela virou pra mim, levantou da cadeira, rindo com um ar de deboche, virou pra mim e fez assim, adolescentes. Ali eu não entendi, falei, oxe, não entendi. Ela pegou, deu risada e saiu andando, rindo. Então ali eu fui pra casa, minha mãe aconselhou eu cheguei em casa, tentar conversar com ele numa boa e assim eu fiz. Cheguei em casa e fui procurar meu filho, sentei com ele. Parte 3. Então cheguei em casa, né, e fui até o quarto do meu filho pra poder conversar com ele. Bati na porta, perguntei pra ele se eu podia falar rapidinho com ele, ele só balançou a cabeça que sim. Então eu entrei no quarto, sentei na cama dele e pedi pra ele sentar do meu lado. Ele veio, sentou do meu lado meio tipo bravo, mas sentou. Então virei pra ele e perguntei pra ele. Falei, viu, tá acontecendo alguma coisa? Você mudou muito, você anda muito bravo, estressado, a gente não pode falar nada pra você que você fica bravo. A mãe quer te ajudar, a mãe te ama, tá acontecendo alguma coisa? Então ele virou pra mim e falou pra mim assim, tá tudo bem, eu só quero que a senhora cuide um pouquinho mais da sua vida e me deixe em paz. Eu olhei pra ele e falei, mas por que você tá falando isso? Ele falou, devido às tantas perguntas que você tá fazendo em relação ao meu namoro. Falei, viu, é o seu primeiro relacionamento. Eu só quero ter uma relação boa com a sua namorada. Quando eu pergunto do seu relacionamento é porque eu amo você e eu quero que dê certo. Não é porque eu tô enchendo o seu saco. Mas tudo bem, se é assim que você quer, eu não encho mais seu saco. Eu levantei e fui pro meu quarto. Aquele dia eu deitei no meu quarto com uma angústia tão grande dentro do meu coração, tão grande. Olha, só Deus e meu marido sabem como que eu fiquei aquela noite. Eu chorava, mas eu chorava, uma dor dentro de mim, porque ele nunca tinha falado, nunca, gente, nunca, ele nunca tinha falado alto ou sei lá, em tom de ironia comigo, vocês não estão entendendo. Ver meu filho falando comigo daquele jeito foi como pegar uma faca e rasgar meu peito. Beleza, um certo dia tô lá no serviço, meu celular começou a tocar. A hora que eu fui ver quem que era a minha nora. Na hora já eu atendi, porque eu achei estranho ela me ligando. A hora que eu atendi, ela tava chorando igual uma louca. Chorava, de soluçar, não conseguia falar. E ela falava assim, ela falava, sogra, eu preciso falar com você. Eu falava pra ela, calma, respira e fala. Até que ela conseguiu, ela deu uma respiradinha. Ela virou pra mim e falou assim pra mim pelo telefone, sogra, eu vim na sua casa aqui agora pra conversar com, né, ele falou o nome do meu filho, e ele foi no banheiro e deixou o celular em cima da cama e o celular tava desbloqueado. Começou a chegar um monte de mensagens, eu fui ver quem que era. E adivinha, ela falou assim, sogra, o seu filho tem um caso com a sua irmã. Eles estão saindo já tem um tempinho, tanto que foi ela que mandou o meu filho começar a namorar para poder disfarçar e ninguém perceber ou desconfiar do relacionamento dos dois. Olha que absurdo, ela usou uma terceira pessoa, a minha irmã usou uma terceira pessoa, uma menina, pra poder, tipo assim, se sair bem na história. Pelo menos o meu filho namorando, na cabeça dela ninguém nunca ia desconfiar e ela ia poder ficar na escondida até só Deus sabe quando. Parte 4. Então ali conversei com a minha nora, acalmei ela tava bastante desesperada, ela me contou tudo, literalmente tudo que tinha na conversa do meu filho com a minha irmã. Então ali eu acalmei ela e desliguei. Assim que eu desliguei, meu mundo desabou em cima de mim. Gente, que sensação ruim, que coisa ruim, sabe? Sabe, e o pior é você não poder fazer nada, porque ele é dono da vida dele, ele é de maior, ele sabe o que ele faz e você não poder fazer nada. Então naquele dia eu tava totalmente sem condição de trabalhar, saí do serviço e fui pra casa da minha mãe. No caminho até minha mãe eu só chorava muito. Na verdade eu não conseguia, nem que se eu quisesse eu não conseguia, era automático, sabe? Eu não parava de chorar. Cheguei na casa da minha mãe, assim que eu entrei na casa da minha mãe, ela me viu chorando, ela já entrou em desespero. O que tá acontecendo? Ela falava, o que tá acontecendo? Entrei, sentei na cadeira e ali que eu sentei eu chorava de soluçar. E soluçando eu contei pra minha mãe o que tava acontecendo. Assim que eu contei pra minha mãe o que tava acontecendo, a minha mãe também
caiu no choro, tadinha, entrou em desespero, passou até mal, na verdade. E ali ela chorava e orava, chorava e orava. Então ali pensei comigo, vou esperar aqui na minha mãe, porque eu sei que a hora que a minha irmã sair do serviço, ela vai com certeza passar aqui na minha mãe. Então eu ia esperar na minha mãe ela passar. Porém, eu tava com medo da minha reação na frente da minha mãe. Então falei pra minha mãe assim, olha, tô indo embora pra casa. E passei na loja onde minha irmã trabalha. Assim que eu cheguei na loja, que eu vi ela, a minha reação foi uma reação totalmente assim ao contrário do que eu achei que eu teria. Eu entrei e já fui pra cima dela. Ali eu já derrubei ela no chão e meti porrada nela. Toda a minha raiva eu descontei naquela mulher. E o pior de tudo é que eu não tinha dó, eu não tinha pena, eu só batia. Então ali o pessoal da loja chamou a polícia, me tiraram de cima dela, os policiais vieram, me recomendaram ir embora, porque senão a loja ia fazer BO contra mim e ia ser pior. Então beleza, eu fui embora pra minha casa. Assim que eu cheguei em casa, que eu abri a porta da sala, quem que tava me esperando? Meu filho, furioso, muito bravo, porque eu tinha batido nela. Ele já chegou perguntando, por que você fez isso? Isso me esquece um pouco, para de cuidar um pouco da minha vida. Então ali eu olhei pra ele e só falei assim pra ele, eu estou completamente decepcionada com você. E fui pro meu quarto. Depois disso eu fiquei um bom tempo sem falar com ele. Depois de um mês mais ou menos sem se falar, ele veio até mim. Eu tava sentada, gente, eu não consigo esquecer essa cena, eu tava sentada na mesa. Ele chegou, ele ajoelhou do meu lado, ele começou a chorar. E ele pedia perdão. Perdão, mãe. Eu não sei por que eu fiz aquilo com a tia. Perdão. E ele chorava, chorava. Então ali a gente conversou com ele e ele resolveu ir embora para casa dos avós dele por parte de pai, que morava em outra cidade, uma cidade um pouquinho longe da nossa. Ele resolveu ir embora para lá para poder fazer a faculdade lá. Paramos um pouco de frequentar a casa da minha mãe, porque minha irmã frequenta muito lá, então a gente parou um pouco de frequentar. Parte 5. Então meu filho foi embora, graças a Deus ele foi embora para bem longe, ele foi morar com os avós, né, os pais do meu marido. Graças a Deus ele quis para lá, ele foi para lá para estudar. Agora ele tá focado nos estudos dele. A minha irmã, não tenho contato, na verdade para mim já nem é minha irmã mais, eu não conheço, é um ser para mim desconhecido. Se eu ver na rua eu não cumprimento. Para mim, literalmente é uma pessoa que eu não conheço e também não quero conhecer nunca mais na minha vida. Ela é podre, ela é suja, ela é extremamente sem caráter, porque ela continua vivendo como se isso não tivesse acontecido, tá? Ela frequenta a casa da minha mãe como se nada tivesse acontecido, tanto que eu parei um pouco de frequentar a casa da minha mãe por conta dessa mulher. Graças a Deus, meu filho, alguma coisa fez ele acordar a tempo. Ele percebeu a merda que ele estava fazendo. Eu fico mais tranquila e feliz porque partiu dele querer ir embora, partiu dele vir me pedir perdão. Eu acredito que ele tenha feito, pelo menos ele teve consciência. E ela, que é uma mulher de 35 anos, não teve um pingo de noção. Essa história também não é minha, é de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também.